Olá, aqui é o Marcelo Vieira do Investidor de Sucesso e nesse vídeo eu vou falar sobre como investir em meio à atual crise econômica e política brasileira. Eu tenho recebido muitos e-mails, contato nas redes sociais e pessoalmente sobre o que fazer, como investir, como proceder numa situação, digamos assim, crítica como essa, né? Então eu quero compartilhar com você algumas lições, tá, que vão servir não só para essa crise de agora, especificamente, como também para futuras crises e também até para momentos de prosperidade, né, de crescimento. Então, recentemente a gente teve essa crise aí no governo Temer, e eu acho mais importante até do que tentar, é uma crise que, imagina, não se fala em outra coisa no Brasil, são notícias que estão percorrendo o mundo todo. Eu estou aqui em Nova York e, inclusive, a mídia aqui americana, assim como no resto do mundo, também está noticiando isso aí. E foram realmente situações aí de grande impacto, né? Mas, independentemente disso, o mais importante não é você tentar fazer a leitura de o governo vai cair, não vai cair, quem vai assumir, quem não vai assumir. Essa situação toda que realmente é caótica e, enfim, você não tem como prever, não é uma coisa que está no seu controle. Você tem que focar no que você consegue fazer, no que você consegue controlar. Tá? Isso é importantíssimo para os seus investimentos. Então, como lidar com essa crise? Primeira coisa, tá? Não desesperar. Tá? Não desesperar, de repente você está investindo no mercado de renda variável, tem uma volatilidade enorme, né? Primeira coisa é não desesperar, porque quando você toma atitudes emocionais, as chances são de que você vai fazer besteira, tá? Então, primeira coisa, procurar respirar fundo, calma, controle, fazer o investimento de forma racional. Segunda coisa, buscar conhecimento. Você tem que saber o que você está fazendo. Você não pode agir baseado no que você está vendo na mídia, do que você está lendo numa reportagem. A partir de agora a bolsa vai despencar e não vai mais subir. A partir de agora a volatilidade vai sempre permanecer alta. A partir de agora, enfim, crises vão, crises vêm. A gente, particularmente no Brasil, tem muitas crises, né? Mas o importante, como eu falei, é focar no que você tem controle. Tá? Você tem controle sobre o seu investimento, fazer ou não, no que investir. E então, desde você ficar investindo aleatoriamente com o que você ouve falar, é importantíssimo que você aprenda a investir de fato, independentemente da situação de mercado. E uma das melhores coisas para se fazer isso é encontrar métodos, né? Por exemplo, se eu invisto muito de forma automatizada com robôs, né? Então, independentemente da crise estar estourando, eu não estou nem um pouco preocupado com isso, em termos dos meus investimentos, no sentido de que os robôs estão fazendo operações de curto prazo que não tem nada a ver com a situação econômica, né? E eles ganham na alta, ganham na baixa, né? Então tudo depende para esse método funcionar, basta ter bons robôs, né? É só um exemplo. Por exemplo, para quem investe na bolsa, comprando ações por longo prazo, ações caírem numa crise pode ser uma excelente oportunidade para você saber selecionar bem boas ações e comprar elas por longo prazo, né? Então, ou seja, para isso você tem que ter um método de seleção. Então, ou seja, você encontrar métodos onde você está no controle e você investe de uma forma que, independentemente da situação atual, você pode até tirar benefício dessa situação, né? E a importância, claro, de encontrar métodos, porque a diversificação é sempre importante. Os meus investimentos nas operações com robôs não tem nada a ver com investimento em, por exemplo, comprar ações por longo prazo, operações com opções, porque são coisas, métodos completamente diferentes. Então, isso ajuda ainda mais a melhorar o resultado, né? Essa diversificação. Quarta coisa, buscar oportunidades, né? Alguns investimentos, especificamente, como o exemplo que eu dei
de comprar ações de boas empresas por longo prazo, especialmente em momentos de crise, apresentam boas oportunidades de compra, né? Então, investimentos que trazem essa possibilidade, pode-se perfeitamente buscar grandes oportunidades na crise de forma racional, de forma com uma metodologia, né? Alguns investimentos, como, por exemplo, o que eu falei com robôs, não, uma crise não é necessariamente uma oportunidade específica. Na verdade, acaba não influenciando muito, né? Nem para o lado positivo, nem para o lado negativo, né? E outra dica que eu posso te dar é investir parte do patrimônio fora do Brasil, né? O Brasil é um país politicamente e economicamente muito instável, né? A própria moeda, o real brasileiro, é uma moeda instável, é conhecido como no mercado cambial como uma moeda exótica, né? Não é uma moeda forte. Então, você ter parte do seu patrimônio, seja da forma como for investido fora do Brasil, é sempre interessante em relação à segurança do seu capital, ter dinheiro em moeda forte, enfim, é sempre uma coisa que você deve ter no seu radar, mesmo que você tenha pouco dinheiro. Isso não vale só para quem tem bastante, isso com certeza hoje em dia vale para quem tem pouco também, né? Então, ou seja, são alguns insights que eu queria te passar, porque não adianta você só ficar reclamando da crise, não adianta só você achar também que o mundo acabou, você tem que agir racionalmente e buscar oportunidades, buscar ter uma boa rentabilidade, mesmo em situações como essa, né? Isso é muito mais importante do que tentar adivinhar exatamente o que vai acontecer no mercado, como que vai ficar a situação política, econômica. São coisas que não estão no seu controle. Como eu falei, você tem que se dedicar ao que você pode controlar, que é como você faz os seus investimentos. Tá legal? E eu quero te convidar também para participar de uma aula online, tá? Onde eu mostro todo o passo a passo de como investir automaticamente com robôs no mercado financeiro fora do Brasil. Tá? É uma metodologia que eu utilizo já há bastante tempo, com um sucesso considerável, com resultados muito consistentes, de forma tanto que para investidor conservador, moderado e agressivo, e que eu tenho certeza que você pode tirar bastante proveito disso, pode te ajudar bastante. Em algum lugar aqui abaixo, acima desse vídeo, você vai ver um link para se cadastrar gratuitamente para essa aula online. Tá legal? Então, eu te vejo lá. Um grande abraço e até uma próxima.